Boa noite, irmãos e amigos. Estamos iniciando mais uma reunião de estudo. Vamos estudar o tema Nem todos os que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus. Esse tema está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 18. Muitos os chamados, poucos os escolhidos. Vamos então fazer uma prece e abrir a nossa reunião. Senhor Jesus, amigo de sempre, aqui estamos iniciando mais uma reflexão. Estamos conhecendo as tuas lições, meditando sobre elas, buscando senti-las para vivê-las, Senhor. Pedimos, Jesus, o teu amparo, para que mais receptivos estejamos e nesse amparo possamos refletir melhor sobre esses ensinos, a fim de vivê-los, Senhor. Nós agradecemos a oportunidade e pedimos a tua paz em nossos corações. Graças a Deus. Meus irmãos, no capítulo de hoje, Allan Kardec destaca lições de Jesus que expõem a vontade de Deus para conosco. O que Deus espera de nós? Sendo Deus a perfeição, Ele deseja que sejamos perfeitos, no sentido relativo, porque perfeição no sentido absoluto, só Deus o é. Quando nós recebemos os 10 mandamentos através de Moisés, recebemos ali um código de conduta para alcançarmos essa perfeição relativa. Jesus sintetizou os 10 mandamentos em 2 frases: amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Aqui está o caminho para a perfeição. Mas, como o nosso entendimento é comprometido por várias circunstâncias, como, por exemplo, fatores emocionais, materiais e espirituais, Deus sempre envia alguém que vai nos ensinar as suas leis. Então, meus irmãos, nós temos nos itens deste capítulo lições que esclarecem sobre o caminho a seguir, lições objetivas para auxiliar no entendimento a respeito das condições para estarmos com Deus, ou, em outras palavras, estarmos no seu reino. Nós vamos ver 3 passagens onde Jesus ensina, primeiro, o que fazer para entrar no reino de Deus. Segundo, os benefícios desse reino. E em terceiro, as consequências para aquele que se indispõe a viver segundo a vontade de Deus. Mais que isso, Jesus mostra as consequências para aquele mau filho que, se revoltando contra o seu pai, dissemina dúvida quanto ao amor de Deus pelas suas criaturas. Alimenta a incredulidade quanto à vida futura. Provoca divisão entre os indivíduos. Promove o materialismo. E tudo o mais contrário à vontade de Deus. Então, vamos à primeira passagem. Ela foi anotada por Mateus,
Está no capítulo 7, versículos 21 a 23. O que fazer para entrar no reino de Deus? Então Mateus anotou o seguinte: nem todos os que me dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. Apenas entrará aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos nesse dia me dirão: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Não expulsamos em teu nome o demônio? Não fizemos muitos milagres em teu nome? Eu então lhes direi em altas vozes: afastai-vos de mim, vós que fazeis obras de iniquidade. Jesus, em muitos momentos, conversa sobre o reino dos céus ou o reino de Deus. O reino dos céus é o estado de plenitude espiritual, é a perfeição espiritual. E esse reino está dentro do homem. Jesus ensina que para entrar nesse reino, nós precisamos fazer a vontade de Deus. Muitos clamarão: Senhor, Senhor. Muitos vão lembrar a Jesus o que fizeram em nome dele, como se estivessem cobrando, como crianças, pela recompensa de um dever. Mas Jesus diz: afastai-vos de mim, vós que fazeis obras de iniquidade. O que Jesus quer dizer? Jesus está falando do que é mau, injusto, perverso. Então entendemos que tudo o que foi feito por aqueles que clamavam não era movido por amor, não era verdadeiro. No Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec explica: fazem obras de iniquidade aquele que desmente com os atos o que diz com os lábios, aquele que calunia o próximo, aquele que comete adultério, aquele que explora o fraco, aquele que tem ódio no coração, aquele que derrama o sangue do irmão em nome de Deus, aquele que não seca as lágrimas do semelhante, mas, pelo contrário, as derrama. Meus irmãos, todos os que reconhecem a missão de Jesus dizem Senhor. Mas de que serve lhe chamarem Senhor ou Mestre se não seguem os seus ensinos? Serão cristãos os que oram demasiadamente e decoram suas palavras, mas não se mostram nem melhores, nem mais indulgentes, nem mais caridosos para com o próximo? Serão cristãos os que alimentam suas paixões, seu orgulho, sua intolerância, seu egoísmo? Jesus está ensinando que o reino de Deus é para os que são brandos, humildes e caridosos. Não tenhamos a ilusão de obter uma graça divina pela multiplicidade de palavras. Muitas vezes falamos muito e agimos pouco. Em outras vezes, quando agimos, somos movidos pela vaidade, pelo interesse pessoal. Nós não profetizamos, nem fazemos milagres, como aqueles lá da passagem anotada por Mateus. Nós vamos ao centro espírita com regularidade,
Alguns são expositores, outros evangelizadores, passistas. Somos tarefeiros voluntários de uma instituição espírita, a qual nos dedicamos com carinho e gratidão. O que precisamos entender é que o fato de nos dedicarmos a uma instituição religiosa não nos garante as coisas celestes. Jesus deixa isso muito claro. O único caminho para acharmos graça diante do Senhor é o da prática sincera da lei de amor e de caridade. Essa é a vontade de Deus. A importância de estarmos numa instituição religiosa é a do compromisso com a causa, com o estudo em grupo. É a oportunidade do trabalho e divulgação da mensagem cristã. Mas vamos agora à segunda passagem, também anotada por Mateus. Mateus capítulo 7, versículos 24 a 27, e também foi anotada por Lucas, capítulo 6, versículos 46 a 49. Nessa passagem, nós temos o seguinte texto: Aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que construiu sobre a rocha a sua casa. Quando caiu a chuva, os rios transbordaram, sopraram os ventos sobre a casa, ela não ruiu, por estar edificada na rocha. Mas aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, se assemelha a um homem insensato que construiu sua casa na areia. Quando a chuva caiu, os rios transbordaram, os ventos sopraram e a vieram açoitar, ela foi derribada. Grande foi a sua ruína. Então, meus irmãos, nessas palavras, Jesus reitera o valor dos seus ensinos e usa algumas figuras para falar sobre a vida. Por exemplo, quem é o homem prudente que Jesus cita na passagem? É o homem de fé. É aquele que ouve os ensinamentos e os pratica. E a casa, que foi construída sobre a rocha ou sobre a areia, representa as instituições humanas, as instituições políticas, sociais, religiosas, representa a família. Os acidentes, como chuvas, rios que transbordaram, ventos, são os desafios da vida, são as aflições da vida, as provações. E a rocha? A casa que foi construída sobre a rocha representa a palavra de Jesus. Allan Kardec diz o seguinte: as palavras de Jesus são eternas, porque são a verdade. Elas constituem não só a proteção da vida celeste, mas também a garantia da paz, a garantia da tranquilidade e da estabilidade nas coisas da vida terrestre. Os homens encontrarão nela, nas palavras de Jesus, a sua felicidade quando construírem a sua vida nessa plataforma de amor. Isso significa trabalho constante, pois é pela obra
que se identifica o homem de bem. O benfeitor espiritual Emmanuel aponta que os homens de fé não são apenas aqueles palavrosos e entusiastas, mas são os que, atentos, são os de boa vontade, que assim se colocam perante as lições de Jesus. O homem de fé examina o conteúdo espiritual das lições de Jesus para aplicá-las no esforço diário. Por fim, meus irmãos, chegamos à terceira passagem, que também foi anotada por Mateus, está no capítulo 5, versículo 19. Vamos ver aqui as consequências daqueles que não seguem as lições de Jesus. Então, diz aqui Mateus, anota Mateus, que são palavras de Jesus. Aquele que violar um destes menores mandamentos e que ensinar os homens a violá-los, será considerado como último no reino dos céus. Mas será grande no reino dos céus aquele que os cumprir e ensinar. Aqui, Jesus faz um alerta para aqueles que adaptaram os ensinos de Jesus aos seus interesses pessoais. Um alerta àqueles que alteraram os seus ensinos em atendimento às necessidades particulares. Aqueles que mutilaram, que rebaixaram os ensinos de Jesus a ponto de não se encontrar mais nesses ensinos o caminho e a verdade e a vida, como Jesus diz. Jesus condena as alterações, as deturpações que fizeram de suas palavras. Claro, toda instituição, seja ela política, social, religiosa e mesmo o próprio lar, que violar, corromper as suas palavras, será demolida como a casa construída na areia. Um espírito trabalhador tem uma mensagem também no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 1, item 9, ele diz assim: o Cristo foi o iniciador da mais pura, da mais sublime moral, da moral evangélico-cristã que há de renovar o mundo, aproximar os homens e torná-los irmãos, que há de fazer brotar de todos os corações a caridade e o amor do próximo, e estabelecer entre os humanos uma solidariedade comum, de uma moral, enfim, que há de transformar a terra, tornando-a morada de espíritos superiores aos que hoje a habitam. É a lei do progresso, a que a natureza está submetida, que se cumpre. O benfeitor espiritual Emmanuel, continuando esse raciocínio desse espírito que se comunica e está no Evangelho segundo o Espiritismo, Emmanuel ensina que o Cristo abraçou o serviço da redenção da humanidade.
e desceu da glória celestial para sofrer o convívio humano, testemunhando as suas grandes lições. Jesus não admitiu uma fé inoperante. Então, meus irmãos, estejamos cientes e empenhados na edificação do bem de todos, porque ajudar a todos é auxiliar a nós próprios, e isso exige trabalho e abnegação. Nesse capítulo, que tem como título Muitos os chamados e poucos os escolhidos, Jesus, em todos os itens, desenvolve o chamado, o convite que Deus faz a todas as suas criaturas. Nesse capítulo, Jesus fala do reino dos céus. Jesus ensina o caminho para chegar a esse reino. Jesus nos orienta não só sobre o procedimento assertivo, como também nos orienta sobre o comportamento equivocado, as consequências desse comportamento equivocado. Então, nós somos instruídos, nós estamos alertados sobre as consequências das nossas escolhas. Que nós leamos, que nós meditemos sobre não só esse capítulo, mas todos os demais, todas as lições de Jesus, a fim de que mais fortalecidos possamos dar um rumo mais edificante, mais assertivo para as nossas vidas e possamos contribuir na edificação desse reino de amor que muitos de nós desejamos para a nossa querida terra, hoje tão açoitada por aflições evitáveis. Que Jesus nos ilumine, nos fortaleça o bom ânimo, a vigilância, para que cada um de nós, onde estejamos, sejamos um instrumento útil na edificação desse reino, a começar por nós mesmos, o amor em nossos corações. Nós vamos ficando por aqui na reflexão de hoje, desejando muita paz a cada qual. Vamos à nossa prece de encerramento. Senhor Jesus, nós te agradecemos por esse momento, por essa reflexão. É mais uma oportunidade de nós revermos os teus ensinos, de nós entendermos o propósito da vida e o significado de nossas vidas nesse contexto todo. Nos ilumine, Jesus. Nos ajude a olhar para frente, a olhar para o alto. Nos ajude a confiar no bem e a confiar nas nossas possibilidades, na nossa força, nos colocando assim, acessíveis ao bem e empenhados na construção de um mundo melhor. Muita paz, Senhor, para a humanidade. Paz, Jesus. Graças a Deus.